então a nossa aula de arte de hoje, tá? Peguem o livro de vocês, tá? Eu preciso que vocês estejam com o livro aberto na página 113, tá bom? Página 113. Então, peguem o livro aí, eu vou colocar a página do livro aqui para compartilhar com vocês, e aí nós vamos começar aí a falar. Lembra que nós estávamos falando sobre dança agora, né? Começamos a falar sobre dança, e a partir de hoje nós vamos falar sobre os fatores do movimento na dança, tá bom? Fatores do movimento na dança. Bom, deixa eu colocar aqui a tela. Coloquei, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu só permitir aqui quem está entrando. Isso. Bom, então, página 113 do livro Fatores do Movimento Corporal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os fatores do movimento que foram criados por um coreógrafo húngaro. Ele era bailarino e coreógrafo, chamado Rudolf Laban, que está aqui, ó, no livro de vocês. Vocês podem até grifar o nome dele aqui, ó, Rudolf Laban, tá? O Laban, ele cria uma teoria, né? Ele dá nomes aos movimentos corporais e ajuda as próximas gerações, né? Ajudou até hoje, depois que ele criou esse sistema de movimentos corporais, ele acaba dando esses nomes, e isso ajudou na criação das coreografias. O que são as coreografias? São as sequências de passos de uma dança. Um coreógrafo, ele costuma fazer desenhos coreográficos para marcar, para gravar aí as suas coreografias, e nesses desenhos coreográficos ele utiliza fatores do movimento que foi o Rudolf Laban que criou. Quais são esses fatores do movimento? Aqui, ó, eu quero que vocês grifem também. Então, grifa o nome dele, Rudolf Laban, e grifa aqui, ó, fatores do movimento: influência, espaço, peso e tempo, tá? Grifem esses 4. Então, vamos lá. Entre os movimentos voluntários que você já conheceu, existem os movimentos expressivos, tá? Por meio deles, uma pessoa pode expressar corporalmente aquilo que ela percebe, sente e pensa. Para realizarmos movimentos como correr, levantar, andar, pular, chutar, realizamos diversos outros movimentos sutis e variados que juntos geram o que o dançarino e coreógrafo Laban chamou de ações corporais. Segundo ele, há 8 ações básicas: torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar, apontar e sacudir. Quando realizamos movimentos, também acabamos dando ênfase a certas qualidades que foram chamadas por Laban de fatores do movimento, como a fluência, o espaço, o tempo e o peso. Deixa só um minutinho, gente, que tem uma pessoa me mandando mensagem aqui. Deixa eu responder. Pronto. Bom, o que seria a fluência, então? Prestem bem atenção. A fluência é o que nós chamamos
o fator que se refere à continuidade e à descontinuidade de um movimento, que pode apresentar duas formas de se expressar: de maneira livre, com uma folha ao vento, ou de maneira contida ou retraída, como um robô. Observe nas imagens e procure perceber essas duas formas de expressão. Então, o que seria a fluência? A forma como o bailarino faz os passos, né? A sequência de passos. Então, o bailarino ele pode ter uma fluência mais livre, mais leve, como se fosse aí no caso do balé, como uma fluência mais contida, mais retraída, como se fosse um robozinho, como no caso do breakdance. Aqui. E a fluência, ela tem muito a ver com a pessoa saber ou não dançar. Por exemplo, quando tem uma apresentação de dança, todo mundo está fazendo o mesmo passo e tem uma pessoa lá que não consegue acompanhar. Enquanto um está lá na frente fazendo as coisas, o outro ainda está lá atrás, sabe assim? Então, quando acontece isso, a pessoa não conseguiu acompanhar a fluência da música, da dança, porque a fluência dos movimentos é a sequência dos movimentos, que pode ser tanto contida, não é? Como assim, mais rígida, de uma forma como parecendo com um robozinho, como de maneira mais leve, como no caso do balé. Todos os movimentos do balé parecem ser mais leves, tá? Aí aqui, ó, então é breakdance, exemplo que tem movimentos com fluência contida, que lembram movimentos de um robô. Na verdade, os jovens se apresentam em um festival na Inglaterra em 2014. E aqui esse outro exemplo, no balé, por exemplo, os movimentos costumam ter fluência livre. Na foto, os bailarinos, durante a apresentação do espetáculo Cinderela na Rússia, em 2018. Bem, existe também o espaço. O que seria o espaço? Né? Então, fluência, a forma como o bailarino vai fluir, vai fazer os movimentos, um movimento na sequência do outro. Isso é a fluência. Agora, e o espaço? O espaço não é, prestem bastante atenção que muita gente confunde. O espaço não é o local onde ele está. O espaço não é o palco, não é a rua, não é o chão, não é isso. O espaço é o espaço que ele ocupa para a dança. Então, esse espaço ele pode ser grande, como por exemplo, quando a gente faz uma roda, todo mundo se espalhou, ou ele pode ser pequeno, pode focar em um local, né? Como nesse caso aqui que os bailarinos estão focados, estão todos no mesmo local. Então, o espaço, nesse caso, são os espaços que o artista, que o bailarino, no caso, vai ocupar do palco, vai ocupar do espetáculo e tudo mais, tá bom? Então, olha só, o modo como nós vemos o espaço pode ser focado, direcionado, como um carro em movimento, ou multifocado, flexível, como uma pedra rolando em uma montanha. Observe as imagens e reflita sobre esses movimentos que poderiam representar. Depois, compartilhe suas ideias. Então, olha só. Então, o espaço ele pode ser focado, direcionado, ou seja, as pessoas ficam mais no lugar do palco, e aí, é lógico, se você está focando, você tá chamando atenção para aquele canto. Na hora que os bailarinos, nessa foto aqui, na hora que os bailarinos se juntaram, todos nesse lugar, todo mundo que estava assistindo olhou para aquele lugar. Ou ele pode ser multifocado, como no caso da roda. Pode ser uma pessoa que está assistindo, pode estar olhando para essa bailarininha, outro pode estar olhando para essa. Por quê? Porque ele é multifocado, ele é grande, ele pega, né, mais coisas. Como no caso, então esse aqui é um exemplo de dança circular, como a ciranda, e aqui o espetáculo percurso do grupo Dança Contemporânea Livre, tá? Aí agora, na parte... e aqui, gente, no espaço, tem algumas partes mais importantes que eu preciso falar para vocês.
O espaço, ele pode ser explorado tanto para frente, para trás, para os lados, como ele também pode ser explorado em níveis, nível médio, nível alto e nível baixo. Vou explicar agora o que seria isso. O nível médio é quando o bailarino está, por exemplo, nessa posição aqui, da dança circular. Ele está normal, está com o corpo normal, então ele está em nível médio. O nível baixo, quando ele abaixa, abaixo da linha da cabeça. Então, ele abaixou. Nesse caso aqui, ó, esses bailarinos, eles estão explorando o nível baixo, eles abaixaram. E o nível alto é quando alguém pula, ou quando o bailarino levanta a bailarina, aí está utilizando o nível alto. Então, o espaço, ele pode ser explorado. Eu gostaria que vocês escrevessem, tá? Escrevam aqui embaixo, tá vendo essa parte aqui do livro, que tá em branco? Escrevam aqui embaixo no livro. O espaço, vou ditar devagar. O espaço pode ser explorado tanto para frente, para trás e para os lados, como nos níveis alto, médio e baixo. Vou repetir. O espaço pode ser explorado tanto para frente, para trás e para os lados, como nos níveis alto, médio e baixo. Conseguiram copiar? Alguém abre o áudio aí e fala para mim. Consegui, só não terminando, espera um pouquinho. Então tá bom. Ô, professor, Oi. o alto é acima da cabeça quando alguém pula? Quando alguém pula ou quando o bailarino, por exemplo, levanta a bailarina, aí ela está acima da cabeça dele, aí é o nível alto. E o médio é normal? Normal. E o baixo quando você abaixa. Pode ser tanto no chão, rolando no chão, como abaixar um pouquinho. Aí já é o nível baixo. Tá? Ok. Então, o artista ele pode explorar todo esse espaço, tanto ir para frente, como para trás, como para os lados, como também, né, em nível alto. Se o bailarino já colocar os braços para cima, ele já está explorando o nível alto, porque ele já está explorando acima da cabeça dele. Então, já está em nível alto, tá? Do mesmo jeito que se ele abaixar só um pouquinho, ele já está no nível baixo, tá? Então, nível alto, médio e baixo. Bom, meninos, aí agora nós vamos falar sobre o peso. O que seria o peso? O movimento, ele pode ser pesado para baixo, como nos passos de um elefante, ou pode ser leve, delicado, como os passos de uma formiga. Observe as imagens e procure perceber os movimentos pesados e os movimentos leves. Qual vocês acham que é mais pesado? O das geishas japonesas ou da dança africana, da dança tribal africana? Da dança tribal africana. Exatamente. O que seria, então? Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês de peso. Por exemplo, uma bailarina. Uma bailarina, quando ela vai levantar o braço, ela levanta devagar, ela faz um movimento leve. Agora, um cara um b-boy que dança breakdance, ele já faz aquelas danças de ruas com movimentos mais pesados. Então, existe o peso é isso, movimentos leves e movimentos pesados, tá? O artista pode utilizar na coreografia.
E o tempo? O que seria o tempo? Quem já dançou, quem já fez balé, ou já praticou alguma dança, sabe que os professores de dança, eles sempre estão contando, né? Então tem sempre contagem. Então, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sabe? Então, essa contagem é para medir o quê? Para medir o tempo. Como vai ser o tempo do movimento? Então, o Laban, ele formulou essa ideia de que o movimento tem um tempo para que as pessoas possam fazer uma coreografia melhor. Por exemplo, no caso aqui, vocês estão vendo samba de gafieira e uma dança típica japonesa chamada Butô. Qual vai ser mais rápida? O butô ou a dança de gafieira? A dança de gafieira. Então, os passos na dança de gafieira, eles serão mais rápidos, mais agitados. Agora, no caso da dança butô, já vai ser mais devagar, mais suave, mais lento. Então, o tempo é esse, se vai ser rápido ou se vai ser lento. Por exemplo, o exemplo que eu dei de peso, aqui, que eu dei para vocês, do balé e do hip hop. No balé, o tempo costuma ser o tempo dos movimentos costuma ser mais devagar, não é? Costuma ser mais lento. Já no caso do hip hop, já são movimentos mais fortes e mais rápidos. Então, o tempo é isso. Ele pode ser tanto rápido, agitado, como ele pode ser lento, né? Bem devagar, bem calmo. Então, aqui, os movimentos de um bailarino podem ser rápidos e agitados, como o bater das asas de um passarinho, ou podem ser lentos e sustentados, como o caminhar de uma tartaruga. Aí vocês estão vendo o exemplo, por exemplo, de gafieira, que são movimentos rápidos, com giros e rodopios, e o movimento aí do butô, que são movimentos bem lentos e sustentados, tá? Bom, então nós temos esses 4 fatores do movimento: a fluência, o espaço, o peso e o tempo, que foram desenvolvidos pelo Laban, que é aquele coreógrafo húngaro que eu falei. Vou explicar agora um pouquinho mais sobre o Laban para vocês, tá? Vou colocar uma apresentaçãozinha para vocês assistirem. Rudolf Laban. Esse cara aqui, ó, bailarino e coreógrafo húngaro. Bailarino, coreógrafo, uma dança moderna, que ele era da época da dança moderna. Olha só vou dar uma pausa, ó. O Rudolf Laban, ele cria esses bonecos de estrutura corporal, tá vendo? De estrutura corporal, em que o artista ele pode chamar, né? Ele pode o bailarino, o coreógrafo, ele pode marcar como vão ser os movimentos através dessa estrutura, desse esqueletinho. E aí ele vai marcando como se fosse uma partitura musical. O músico não faz a partitura, né, para criar a música. O coreógrafo ele faz esses desenhinhos desses bonequinhos articulados para criar os movimentos. Então, quem cria essa ideia de marcar, de registrar as coreografias foi o Rudolf Laban.
Meninos, ó, vamos lá. Uma perguntinha, vocês podem abrir aí e responder. Observando esta imagem, vocês podem me dizer se os movimentos são leves ou são pesados? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que são movimentos leves ou movimentos pesados? Responde aí, abre o áudio e responde para mim. Leves? Leves, muito bem. Agora, nesse caso aqui, ó, vou mostrar um outro. Olha esse. Esse aqui já mostra que não é leve, não é? Esse já mostra que é um movimento pesado. Outra coisa, dá para ver que aqui está explorando o nível alto, não é? Porque ele está pulando. Nesse outro caso aqui, ó, essas bailarinas estão explorando o nível alto. Essa daqui já está explorando o nível baixo do espaço. Tá vendo? Então, observando bailarinos, mesmo que parados, tá vendo? Mesmo que por fotos, a gente consegue perceber que o Laban, ele tinha razão naquilo que ele falava. Então, vamos continuar. Expressão corporal. Ele fala que o artista, ele tinha que se expressar através do seu corpo. Tá vendo? Olha só, a expressão do corpo. Seria uma forma de teatro, seria uma forma de contar histórias através da dança. Com emoção. Bom, meninos, aí agora eu vou mostrar para vocês os slides sobre o Rudolf Laban. Olha só. Este é o Rudolf Laban, esse do centro aqui, tá vendo? Rodeado pelos bailarinos, né? Nessa época ele já era coreógrafo, né? Ele foi bailarino e coreógrafo. Aí aqui uma outra foto dele. Ele está com esse polígono aqui da matemática. Por que ele está com isso aqui na mão? Porque ele dizia que o local onde o bailarino está fazendo os movimentos, ele formava como se fosse uma forma geométrica. Aquele espaço que ele está ocupando formava como se fosse uma forma geométrica em volta do corpo do bailarino, que era chamado de quinesfera. Então, quinesfera era o entorno do corpo, a volta do corpo do bailarino, né? Em que ele estava ali se movimentando. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou parada aqui. Eu posso alcançar aqui, mas eu também posso alcançar aqui. Eu posso erguer minha mão, não é? Então, ele falava que se eu posso estar aqui e alcançar ali, é como se fizesse um risco que fosse formando formas matemáticas, figuras geométricas. Tá vendo? E isso que de formar figuras geométricas, ele chama de quinesfera, tá? O nome dele mesmo era Rudolf von Laban. Só que esse von, na Hungria, é como se fosse o da Silva daqui do Brasil,
ou dos Santos. A gente não dá muita importância, né, pro dar, né, e pro dos. Então, no caso, ele ficou conhecido no mundo inteiro como Rudolf Laban, mas o nome completo dele é Rudolf von Laban. Ele nasce em 1879 e morre em 1958. Nasceu na Hungria. Rudolf Laban teve seu nome modificado para Rudolf Laban em 1947. Foi um importante nome para a dança moderna, como teórico, professor e coreógrafo. Rudolf Laban nasceu no período de efervescência intelectual e artística que pôde acompanhar as teorias sobre a seleção natural da realidade física quântica, psicanálise, além de ter sido influenciado por movimentos expressionistas e dadaístas, ou seja, movimentos modernos. O Rudolf Laban, ele é da época da dança moderna. Vocês viram na aula passada que existe as danças milenares, a dança clássica, a dança moderna e a dança contemporânea, que é a de hoje em dia. O Rudolf Laban, ele viveu na época da dança moderna. Ele ajuda a criar o conceito de dança moderna, tá? Com Kandinsky, a pintura não precisava mais ser a representação da natureza, mas poderia, pelo conhecimento dos seus elementos expressivos constituintes, ser uma composição apenas a partir da sua articulação formal. Um dos seus aspectos mais evidentes na arte moderna foi a dissociação das formas artísticas aos elementos externos e a elas mesmas, o que constituiu em sua autonomia frente a qualquer tipo de enredo, fosse ele religioso, político, psicológico, fazendo com que a arte pudesse ser referência de si mesma. Laban percebeu que existia uma oposição entre a cultura de movimentos na era pré-industrial e na era industrial, pois a indústria exigiu do homem ações repetitivas. A produção em série, que obrigava cada corpo a fazer uma tarefa específica. O corpo do trabalhador industrial saiu do movimento amplo e diversificado do artesão o retorno do artesanato já era pregado pelo movimento de artes e ofícios, para o movimento repetitivo das linhas de produções. Esse é um importante motivo para a contestação manifestada por muitos artistas da dança moderna. Dentre eles, a dançarina norte-americana Isadora Duncan, que é outra artista, outra coreógrafa e que ajudou a criar a dança moderna, que se opôs aos movimentos repetitivos e mecanizados que caracterizavam tanto a indústria como as produções acadêmicas. Então, o que o Laban e a Isadora Duncan diziam? Que a dança, ela estava ficando parecendo como se fosse uma produção de fábrica. Como se todo mundo tivesse que fazer aqueles movimentos repetitivos. Porque, por exemplo, no balé você tem movimentos que você tem que seguir. Você segue passos específicos. Então, eles questionavam isso. O Laban e a Isadora Duncan, eles questionavam, eles falavam que o artista tinha que ser expressivo, tinha que ser mais livre para se expressar através dos movimentos, tinha que ter liberdade de movimentos. Então, essa é a ideia que ele cria aí, né, fazendo ilusão à indústria, ao trabalho nas fábricas. Porque, por exemplo, uma pessoa que martelava um parafuso, ela ia trabalhar todo o tempo ali fazendo aquele esforço repetitivo. Então, eles falavam que parecia uma fábrica, a parte do balé, que era tudo marcadinho, tudo certinho. Eles queriam liberdade, eles queriam expressar sentimentos através da dança. Laban acreditava que uma dança de caráter educativo e terapêutico, além do caráter artístico, obviamente, pelo desenvolvimento e reconstrução de uma sociedade esfacetada, seu horror diante do espetáculo de uma multidão agitada e mecânica que se esgota no mundo de mercadorias
o fazia pensar em seu estudo como uma forma de abraçar o gesto e ampla diversidade. A partir de 1910, durante os verões, ele trabalhou e viveu em um centro de contracultura chamado Monte Viratá de Ascona, na Suíça. Nesse local, o foco principal era o contato com a natureza e com as artes. Mary Wiseman foi a sua aluna neste local. Bem, que eu quero que vocês prestem, então, atenção? Com a ajuda da Mary, né, com a Mary trabalhando ali junto com ele, ele cria o conceito de quinesfera. Olha aqui, olha o conceito de quinesfera aqui, que é o espaço que o artista ocupa no palco. Se pudesse traçar riscos, seria um espaço como uma forma geométrica, como um polígono, tá vendo? E o artista podia se expressar ali dentro daquele espaço. Então, isso era a quinesfera. É claro, existe de verdade esses riscos aqui? Não, isso aqui ele fez só como exemplo. Ele queria dizer que, por exemplo, o bailarino está aqui. Se ele estendeu o braço até aqui, ele ocupou até esse espaço. Então, se a gente fosse traçar com a matemática, traçar linhas retas, teria uma linha reta aqui, outra aqui, outra aqui, porque ele ocupou esse espaço. Então, é isso que ele queria dizer com o conceito de quinesfera, de ocupar um espaço, tá bom? Aí, deixa eu passar, lá. Ele cria, então, esse conceito de, ou é chamado de quinesfera, ou é chamado de eukinética, tá? Que divide o movimento do ser humano em espaço, tempo, peso e fluência. Então, o espaço que o artista ocupa, pode ser tanto para frente, como para trás, como para os lados, como no nível alto, médio e baixo. O tempo, ele pode fazer movimentos lentos ou movimentos rápidos. O peso, ele pode fazer movimentos leve ou pesado. E a fluência, como ele vai fazer um movimento atrás do outro? Ele vai fazer um, ficar pensando, depois fazer outro? Não, aí não vai ter fluência. A fluência é um movimento atrás do outro. A fluência, ela pode ir tanto da parte mais rápida, por exemplo, nós está com uma fluência com peso, com o tempo rápido. De repente, uma dança, ela já fica com o tempo mais devagar. Então, pode alternar. Na mesma dança, podem alternar esses aspectos aqui, de tempo, espaço, fluência. Olha a laboranatação, que é aquilo que eu falei que ele cria de marcar, gravar, como é a coreografia através de desenhos. Então, esses desenhos, eles representam movimentos que os bailarinos têm que fazer. Então, isso de representar movimentos que os bailarinos têm que fazer é chamado de labonotação, tá? Aí, olha só, também pode ser assim, com o desenho do movimento, com o símbolo. Então, esse movimento tem esse símbolo, esse movimento tem esse símbolo. E assim por diante. Aí ele pode fazer desenhos como se fosse uma partitura musical, mas para coreografia. Aqui uma foto, né, da companhia do Laban, mais fotos. Olha lá os desenhos no chão para os bailarinos seguirem. Aqui o conceito de quinesfera, de que o bailarino ocupa todo esse espaço, ele consegue ocupar todo esse espaço. Nesse caso aqui, olha só que interessante. Nós temos uma bailarina no nível alto, 2 bailarinos no nível médio e 3 no nível baixo. Tá vendo? Então, nós temos diferentes níveis e, é claro, né, ocuparam o fundo e a lateral do palco. Então, eles podem ocupar todo o espaço do palco. Pode ir para frente, para trás, para os lados. Em 1936, coreografou a abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim. Em 1937, partiu da Inglaterra
onde permaneceu até sua morte em 58 em Londres. Sua escola acabou por se transformar na Laban Center London. Então, hoje, a escola que ele trabalhou desde 36 até ele morrer tem o nome dele, né? E fica lá em Londres, na Inglaterra, a escola de dança, a companhia de dança. Bom, meninos, então nós conhecemos aí um pouco sobre o Laban, que foi este artista, né, que criou aí os fatores do movimento. Aí agora, eu queria mostrar para vocês só um exemplozinho rápido. Aqui, ó. Então, nós temos os elementos estruturantes da dança. Seria o movimento corporal, o espaço e o tempo, que seriam, né, divididos, né? O movimento corporal ele pode ter kinesfera, que é aquele espaço, ele pode ter a fluência, o peso, o espaço, ele tem os níveis e os deslocamentos, as direções, e o tempo é se ele é rápido, se ele é moderado ou se ele é lento. Aí, eu tenho alguns exemplozinhos aqui, de break e de técnica que eu tinha. Deixa eu só ver que estava salvo aqui no computador. Deixa eu só ver se eu consigo acessar rapidinho para vocês. Aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês, meninos. Eu fiz um teste com o 7º ano e eu desabilito o meu microfone e habilito a mídia, aí vocês conseguem ouvir direitinho o som. Só que aí vocês não me ouvem mais. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar agora para vocês a apresentação, o vídeo, tá? Para vocês assistirem. Vou mudar, vou tirar o meu som. Vai ficar só o som da apresentação. Aí, vocês vão lá no grupo para mim, no grupo do WhatsApp, e vocês vão me falar se vocês estão ouvindo ou não. Porque é um teste de configuração para ver se vai dar certo, ver se vocês vão ouvir, tá bom? Então, eu vou colocar. Deixa eu tirar, agora eu vou tirar o meu microfone e vocês não vão escutar mais. Depois eu volto, coloco o meu microfone de volta.
Aí, agora voltaram a me ouvir, né, meninos? Sim. Bom, Sim. deu certo, vocês conseguiram ouvir o vídeo direitinho, não conseguiram? Conseguimos. Isso, então só vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que entrar na configuração, agora que eu aprendi isso. Entrar na configuração, mudar, aí vocês escutam o vídeo e depois eu volto para o meu microfone. Seria bom se tivesse os dois, né? Mas não tem essa opção, não consegui achar essa opção. Bom, meninos, agora nós vamos conversar a respeito dos fatores do movimento observados nesses dois vídeos que eu mostrei, de dança. Primeiro, era uma dança contemporânea, breakdance, e o segundo era o balé, não é? Uma dança clássica. Então, nós vamos observar nesses dois vídeos como foi a fluência, como foi o espaço, como foi o tempo e como foi o peso, tá bom? Então, fluência, espaço, peso e tempo. Então, vamos lá. Eu vou colocar o videozinho. Só agora, né? Agora é claro, agora eu não vou colocar para vocês ouvirem, eu quero que vocês me ouçam. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o balé. Só o nome já dá para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Fluxo contínuo. Então, esse é um balé, mas eu falei balé clássico, desculpa, gente, eu errei. É balé moderno esse aqui, tá? Por que é balé moderno e não é clássico? Porque as bailarinas estão descalça e as bailarinas não estão de colã e nem sapatilha, tá vendo? Não tem sapatilha e nem um colã, né? Aquela sainha. Aí é o balé moderno, aí não é o balé clássico mesmo. Porém, ainda tem movimentos do balé clássico. Bom, então o que seria fluxo contínuo? Olha lá, de um movimento vai para o outro. Isso é a fluência. Então, a fluência, ela é contínua nessa dança, ó, porque os bailarinos, eles vão seguindo a coreografia sem ter pausas. Então, a fluência é contínua. Bom, fluência contínua, beleza. Agora, e o espaço? Elas utilizaram tanto a frente, como atrás, como os lados, e elas utilizaram também a hora que elas levantam as mãos. Elas estão utilizando o nível alto e o nível médio, que é porque elas estão em pé. Tá vendo? Então, elas utilizam o nível alto e o nível médio. Agora, de peso. Professora, Pode falar. mas o espaço é focado ou é flexível? Esse espaço, ele é flexível, ele é multifacetado, multifocado. Porque elas estão espalhadas. Uhum. Se elas estivessem todas juntinhas, se elas estivessem, né, formando um grupinho ali no canto, aí naquela hora seria focado. Nesse caso não é focado, ele é espalhado, então ele é multifocado, tá? Agora uma perguntinha, já fica aí com o som ligado e já me responde. Peso, sobre o peso, vocês viram que tem peso movimentos leves ou movimentos pesados. No caso do balé moderno, vocês acham que o peso é leve ou é pesado? Leve. Leve, muito bem. Então, na questão de peso, é peso leve. E o tempo? Foram movimentos rápidos ou movimentos mais devagar, mais calmos, digamos assim?
Rápido. Alguns foram até rápidos, porém, se a gente for comparar com a outra que a gente assistiu, do hip hop, eles foram movimentos moderados, digamos assim. Tem alguns mais rapidinhos, mas mais moderados do que... não são todos lentos, bem lentos, são movimentos médios, digamos assim, né? Então, a gente fala moderados. Então, tem lento, moderado ou rápido. Nesse caso, nessa dança, foi moderado, tá? Não foi nem lento, nem totalmente lento, e nem tão rápido. Já no caso, agora vamos na outra que vocês viram, né? A outra que vocês viram que era do hip hop. Ó, nesse caso aqui, vocês viram até o nome aqui já, fluxo interrompido. Por que fluxo interrompido? Porque a fluência, nesse caso, nessa dança, ela vai parando. Então, eles têm, tipo aquelas danças de robozinho, né? Que ela vai parando. Então, essa fluência é uma fluência interrompida. Não é uma fluência contínua, que de um passo passa para outro. Ela tem paradas, né? O bailarino ele vai parando. Aí, olha só. Então, de fluência, é uma fluência interrompida. Agora, e de espaço? Esse espaço é um espaço mais focado? E aí? O que vocês acham? Mais focado. Sim, mais focado, porque eu só tenho 2 bailarinos e eles estão ali no centro. Se eles estão no centro, ele é um espaço mais focado. Eles exploram a frente, atrás, as laterais, isso sim, exploram. E eles também exploram os níveis médio, tá vendo? Alguma hora eles até levantam os braços, ó, no nível alto e dão uma baixadinha. Essa hora que deu a baixadinha, aí já é o nível baixo. A hora que eles estão mais normais, aí é o nível médio. E a hora que levanta os braços, eu poderia falar que aí já está no nível alto, tá? Bom, isso do espaço. Agora o peso. O peso é leve, moderado ou pesado? Pesado. Pesado. São sempre passos rápidos e pesados. Então, olha lá, já até dei a resposta do próximo, né? Do tempo. O tempo são passos rápidos. Vocês podem reparar que é uma dança bem rápida, olha lá. O tempo de duração do movimento, ele é bem curto, bem rápido. Então, olha só. Através da análise dessas danças que eu mostrei para vocês, nós conseguimos perceber que... Deixa eu só pausar aqui. Aí. Nós conseguimos perceber que o Laban tem razão, que no movimento corporal, não é? Nós praticamos esses 4 elementos, que é a fluência, o peso, o tempo e o espaço. Então, dá para a gente analisar essa teoria do Laban e dá para a gente encontrar isso em coreografias. Pode ter uma coreografia que misture todos eles, tá? E aí agora, gente, ó, para finalizar a nossa aula de arte, a nossa tarefa de hoje, eu quero que vocês pesquisem sobre o assunto da nossa próxima aula, que é especificamente dança clássica. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. O que é dança clássica? E vão fazer um desenho que represente a dança clássica, tá? Então, pode até ser impressa a pesquisa, não tem problema. E faça um desenho que represente dança clássica, certo? Então, a tarefa de vocês tem a ver já com o assunto que nós vamos falar mais especificamente a semana que vem, tá?